Capítulo 23, medidas de comprimento. Se eu não me engano, é página 178, alguma coisa perto disso. Deixa eu tentar compartilhar minha tela. Fica melhor para vocês. Professora, é a página 178. 178. Show, obrigada. Então, galerinha, a gente tem aí medidas de comprimento. A gente já estudou isso, não é matéria nova e não vai ter nada novo. A maioria das coisas que essa unidade vai pedir aí, que essa matéria vai pedir, é para vocês passarem de uma medida para outra, de metro para quilômetro, para centímetro. A gente viu isso meio superficial ano passado, mas a gente viu. E viu até de forma completa. Então, não tem nada de novo. Não dá para falar que isso é uma matéria nova. Então, a gente tem aí as medidas de comprimento. A gente tem as mais conhecidas, que é metro, centímetro, metro quadrado, metro cúbico, litro, grama, quilograma. Então, essas são as mais famosas. Aí a gente tem aí o que a gente vai usar nesse capítulo, que são as de comprimento. Então, a gente vai falar sempre de metro. Então, a gente vai ver agora todas elas. O ano passado, a gente viu só algumas. Então, a gente vai usar todas elas nessa vez. A gente tem os múltiplos, que são maiores que o metro, que está aí, quilômetro, hectômetro e decâmetro. E a gente tem os submúltiplos, que são os menores que o metro, que é o decímetro, centímetro e milímetro. Então, a gente vai ter aí o metro no meio, 3 medidas maiores e 3 medidas Não tá mostrando menores. a minha tela, não, do livro. Eu tô espelhando. Bota pro lado para ver se aparece. Gente, eu vou pedir só de novo para não rabiscar, por favor, que eu estou gravando e fica aparecendo, tá? Então, vamos lá. Quilo significa 1000 vezes. Hecto significa 100 vezes. Deca, 10 vezes. Deci, décima parte. Centi, centésima parte. E milésima parte. Então, quando a gente sabe isso aí, põe isso aí no coração, fica mais fácil de transformar. Porque a gente tem aqui, eu tenho 1 metro, eu vou passar para quilômetro. O que eu vou fazer? É 1000 vezes. Então, eu vou andar 3 casas. É a décima parte, então eu vou andar uma casa. 10 tem um zero, 1000 tem 3 zeros. Então, a gente só vai andar aí com a vírgula e quando não tiver vírgula, a gente vai encaixar a vírgula ou acrescentar zero. Então, esse é o nosso trabalho. Continha mesmo, vai ter muito pouco. Então, vamos lá. Aí a gente tem os instrumentos, né, para medir, que é o metro de pedreiro, que é esse negocinho de madeira, ele vai abrindo. E tem aí a trena, que você puxa e vai desenrolando dentro dessa caixinha. E a régua, que é o que a gente mais usa aí na escola. Aí, leitura das medidas de comprimento. Como que a gente lê? A gente tem aí 6,245 km. Então, o quilômetro não é do 245. O quilômetro, esse km aí, é do 6, é do que está antes da vírgula. Toda vez que a gente vê um número assim com vírgula, a medida que aparece do lado é do número inteiro. Então, aí tem 6 quilômetros. Peraí que tem gente entrando. A gente tem aí 6 quilômetros e 245 metros, ou 6,245 quilômetros. Então, não são 245 quilômetros, são 6 quilômetros. O 245 aí é uma parte de 1 quilômetro. Mesma coisa na letra B, 14,7 m. M de metros. Então, é 14 metros e 7 decímetros, ou 14,7 metros. Não tem 7 metros, tem 14 metros e 7 partes de 1 metro. 0,91 metros ou 91 centímetros. Como que eu sei qual é a medida da outra casa? A gente tem que olhar aí para a nossa tabelinha. Como que é a nossa tabelinha? Vamos voltar aqui para isso aqui.
a gente tem... Passa para o lado para vocês me verem. A gente tem quilômetro, depois a gente tem hectômetro, depois a gente tem decâmetro, depois o metro, depois decímetro, centímetro e milímetro. Essa é a nossa tabela, nessa ordem, do maior para o menor. Então, quando a gente tem aqui 4,76, aqui estaria o hec, porque o meu 4 é hectômetro. Então, ó, 4 hectômetros e 76 metros. Eu vejo onde parou o último número, tá vendo? Um número em cada casa. Então, só colocando na tabela para saber. Nem a tia sabe fazer de cor. Então, colocou essa tabelinha aqui, é bom ter no coração. Essa linha aqui, ó. Porque aí você vai botar o número embaixo e vai saber qual unidade a gente está falando. Então, a tabelinha é bom botar no coração. Então, vamos lá, prosseguindo. Mudança de unidade. Então, a maioria das coisas que a gente vai fazer se resume a essa parte aqui da explicação. Mudanças de unidade. O livro vai pedir aí praticamente todos os exercícios para a gente mudar a unidade que ele está falando, que ele está trabalhando. Então, a gente tem aí exemplos. A. Transformar 9,564 quilômetros em metros. Então, olha a tabelinha aí embaixo. A tabelinha igual que a tia que fez no quadro. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Do quilômetro para o metro, ele andou quantas casas? Olha quantas setinhas verdes tem embaixo dele. 3 casas. Então, o que a gente vai fazer? Vai mudar a vírgula ou acrescentar zero. Aí você tem que olhar para o número. O número tem vírgula, então a gente vai andar com a vírgula. Se ele não tem vírgula, a gente acrescenta zero. Então, quantos zeros a gente vai acrescentar aí? São quantos zeros que aparecem? 3 zeros. São 3 casas, 3 zeros. Então, a gente vai andar com a vírgula aí 3 casas. Então, a vírgula aí vai pular 1, 2, 3. Vai ficar 9.574 metros. A vírgula andou as 3 casinhas. Pulou o 5, pulou o 7 e pulou o 4. Então, é só isso. É só andar com a vírgula. Tia, se fosse 9.574 quilômetros, não tem vírgula. O que a gente faz? Acrescenta zero. E acrescentar quantos zeros? 3 zeros. Ia ficar 9.574.000 metros. Então, a gente precisa olhar para a vírgula. Tem vírgula? Anda com a vírgula. Não tem vírgula? Acrescento zero. Letra B, transformar 0,068 hectômetros em metros. Então, a gente tem aí 2 casas para andar. Olha para a tabelinha. Do hectômetro para o metro, 2 casas. Então, a gente vai andar com a vírgula 2 casas. A vírgula vai pular um zero e vai pular o 6. Então, vai ficar 6,8 metros. Não tem nada, nenhuma pegadinha, não tem nenhuma dificuldade. Isso aí vocês estão cansados de fazer. Letra... Ai, parou. Espera aí que o negocinho parou aqui de... Ai, parou, gente, de funcionar. Então, olhem aí para o livro de vocês. Olhem aí para o livro de vocês, letra C. Transformar 40 centímetros em metros. Agora, ele vai andar no sentido contrário. Ele vai subir. Ele vai do menor para o maior. Então, o que vai acontecer aí? A gente vai dividir por 10 2 vezes. Então, a vírgula vai andar para cima. Quando a gente anda com a vírgula da esquerda para a direita, aumenta o valor. E quando a gente anda de trás para frente, a gente diminui. Então, a gente vai dividir. Então, ó, a vírgula vai andar de trás para frente. 40 centímetros. Aonde a vírgula está aí? A vírgula está no final do 40. Ó, o 40 está aqui, a vírgula está escondida aqui atrás. Então, a vírgula vai andar 2 casas.
40 centímetros em metros, centímetro, decímetro e metro. 2 casas na frente, de trás para frente. Olha a setinha vindo para trás. Então, a gente vai andar com a vírgula 2 casas. Andei, vou apagar daqui. Andei uma, andei 2. Ficou a vírgula aqui na frente. Completei com 0. Então, vai ficar 0,40 metros. Então, se a mudança tiver naquela direção, a vírgula vai andar naquela direção. Se a mudança tiver nessa direção, a vírgula vai andar nessa direção. Então, fez essa tabelinha aqui, ó, não tem como errar. Coloca a tabelinha em cima lá no livro quando estiver fazendo exercício, não tem como não errar. Só olhar para a tabelinha. E a letra D, transformar 85,2 decímetros em metros. De decímetro para metro, ele andou uma casa para trás. Então, a gente vai andar com a vírgula, uma casa para trás. Vai ficar 8,52 metros. Só isso. Acabou a matéria. Acabou a explicação da matéria. Isso a gente já viu. Vou repetir, não é novo. Só prestar atenção nisso aqui. Botou isso aqui no coração, a gente faz qualquer exercício. Então, vamos lá. Número 4. Coloca lá no número 4 para... Acho que é só virar a página. Escrever errado. Então, vamos lá. Número 4. Faça as seguintes conversões. Não vou dar resposta, hein? Para vocês ligarem o microfone e falar. Número 4, letra A. 1 metro em centímetro. Metro para centímetro. Eu vou andar quantas casas? 1, 2. Vai ficar como aí? 100 centímetros? 100 centímetros. 100 centímetros. Não tem vírgula, a gente acrescenta o 0. 100 centímetros. Letra A, 100 centímetros. Letra B, 1 centímetro em metro. Vai andar agora para cá. Centímetro para metro. 2 casas. Vai ficar quanto? 0,01 centímetros. 0,01 metros. Isso aí. A vírgula está escondida atrás do 1. Então, vai andar 1 e depois vai ter que botar um 0. Então, vai ficar 0,01 metros. Letra C. 1 quilômetro em metro. Quilômetro para metro. Vai andar 1, 2, 3. 1000 metros. 1000 metros. Letra C, 1000 metros. Letra D, 1 metro em milímetros. Não vou falar. 1000 milímetros. 1000 milímetros, isso aí. Letra E, 1 milímetro em metro. 0,01 milímetros. Não, faltou 0 aí. Milímetro para metro. Ah. 0,001. Isso aí, 0,001. Vamos participar, hein, galera? Letra F, 1 centímetro em milímetro. 0,1 milímetro? Não. 10 milímetros. Centímetro para milímetro. 10 milímetros. 10 milímetros. Isso aí. Número 5. Escreva, quero participação da turma, hein? Número 5. Escreva em centímetros. Então, tudo que a gente está aí, a gente vai passar para centímetros. Então, vamos lá. Letra A, 7 metros. 700 700 centímetros. centímetros. 700 centímetros. Letra B, 1,5 metros. 150? 150 centímetros. Letra C, 0,42 metros. 42 centímetros. 42 centímetros. D, 81,9 metros. 119,0.
Não. 819 centímetros? Não. 8.190? 8.190 centímetros. De metro para centímetro sempre é 2 casas. Essa aí pode botar no coração, que sempre aparece. 63 milímetros. 6.300 centímetros? Não, milímetros. 0,63 centímetros. Não, 0,063? não. Milímetro para 6,3 centímetro. 6,3. Uma casa só, galera. Milímetro para centímetro. Só voltar uma casa. F, 2,8 milímetros. 0,28? 0,28, isso aí. Número 6, escreva em metros. Agora tudo a gente vai passar para metro. A, 65 centímetros. 0,65 metros? 0,65, isso aí. B, 138 centímetros. 1,8 metros? 1,38, isso aí. C, 3,4. 0,34 metros. 0,34? Como? 0,34? Não. 0,034? 0,034. Letra D, 9.857 centímetros. 98,50 metros? 98,57. E, 5 centímetros. 0,05? 0,05. 0,05? F, 0,9 centímetros. 0,009? 0,09? 0,009. 2 zeros depois da vírgula. Vamos lá para número 12. 12 não, vamos na 11, que a 11 é facinho. 11. Qual é a unidade de medida mais usada para demarcar as estradas de rodagem? Quilômetros? Quilômetro, isso aí. Molezinha. 12. Complete. 4 quilômetros, a gente vai passar aí para 3 medidas diferentes. 4 quilômetros para decâmetro, decímetro. Decâmetro. 0,4? Não, ó, metro para decâmetro. 0,4? Não, gente, desculpa, é decímetro. Decímetro. Eu que botei errado aqui. Metro para decímetro. 4,0? Não. Tava certo, vocês falaram no início. 0,4? Bom, gente, aqui, de metro para decímetro. Tá andando para lá. 0,04? Não, gente, aqui, o 4 tá aqui. Vai andar para lá. O que eu preciso 40? preencher aqui? 40. Para vir para decímetro, 40. 4 metros para centímetro. 100 centímetros? Quanto? 400. 400. 4 metros para milímetros. 4.000. 4.000. Agora a letra B. Da letra B agora sim vai subir. 15 metros em decâmetro. 0,15? Não, uma casa só. 0. Ah, tá. 1,5? 1,5. 15 metros para hectômetro. 0,15? 0,15. 15 metros para quilômetro. 0,015? 0,015.
Agora ele deu a resposta e quer saber em qual medida está. Se é centímetro, milímetro, decímetro, metro. Então, vamos lá. 10,7 centímetros é igual a 107. A vírgula andou para a direita ou para a esquerda? Para a direita? Para a direita, para frente. Então, a gente está ok. Centímetros. Centímetros. Uma casa para frente é o quê? Milímetro. Milímetro. O próximo, 10,7 centímetros igual a 1,07. A vírgula andou para frente ou para trás? Para trás. Pra frente. Para frente. Ah, é Então, ó, vai andar. Quantas casas ela andou? Uma só. Então, centímetro andou uma casa para frente. Qual é? Decímetro. 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 Então, tá vendo? É só ver quantas casas a vírgula andou e ver na nossa tabelinha. 10,7 virou 0,107. A vírgula andou duas casas para frente ou para trás? Pra frente. Para frente. Então, aqui do centímetro, duas casas para frente, 1, 2. Virou quanto? Metros. Metro. Então, ficou milímetro, decímetro e metro. Na letra D aí misturou tudo. Vamos lá. 9,02 hectômetros em metros. Vai ficar quanto? Hectômetro para metro. Zero vírgula 420? Não. 9,02 hectômetro. 2 para metro. 902 metros? 902 metros. Andei com a vírgula duas casas. 2. 9,02 virou 90,2. Qual é a medida? Decímetro? Não, decâmetro. Esse aqui. Andou uma casa para frente. Decímetro é esse aqui. Decâmetro, DM. Ah, tá. E 10,7 virou 0,107. A vírgula andou duas casas para frente. Centímetro, duas casas para frente, vai virar quanto? Metro? Duas casas não, gente. Desculpa. Falei errado. 9,02 virou 90.200. Andou aí quantas casas? Um monte, né? 1, 2, 3, 4. A vírgula andou 4 casas aí para trás. Começou aqui e andou 4 casas para trás. Centímetros? Centímetro. Centímetros, isso aí. Vamos lá agora fazer o 14 e o 15, que é o que tem mais continha aí dos que eu escolhi, pra gente encerrar. 14 tá lá na página 184. Viu que não é difícil? É só olhar para a tabelinha, não tem mistério não. Isso aí vocês vão... Se vocês não tiverem mais aula hoje, vocês pararem para fazer hoje, vocês já se livram de matemática. Vamos lá, 14. Medi o comprimento de um terreno e anotei 36 passos e 2 pés. Verifiquei depois que o comprimento do meu passo vale 58 centímetros e do meu pé 26 centímetros. Qual é o comprimento do terreno em metros? Olha o que ele está falando. Ele deu tudo em centímetros, mas ele quer a resposta final em metros. Então, qual é a primeira continha que a gente faz aí? 36 vezes 58.
36 vezes 58. Isso aí. Vai dar quanto? 2088? 2088. Mais... Deixa eu anotar para não esquecer. 2088. Quantos pés? 2 pés. 2 vezes quanto, então? 26. Vai dar quanto? 52? 52. Vai dar quanto essa continha aí? 2140? 2000. Tô confiando em você, hein? 140. 2140 o quê? Centímetros. Centímetros. Ele quer a resposta em centímetro? Não, em metros. Como que passa isso aqui para metro? Vai ficar quanto? 21,40 metros. 21,40 metros. Isso aí, queridos. Professora, o Luiz está pedindo para a senhora deixar ele entrar. Eu já deixei. É que eu vi agora. Não tem mais ninguém aqui não, para adicionar não. Vamos lá, 15 para a gente encerrar aí com chave de ouro. Um agente é responsável pelo patrulhamento de uma rua de 125 metros de comprimento. Se diariamente ele caminha 24 vezes de uma ponta a outra da rua, quantos quilômetros ele caminha por dia? Qual é a primeira continha que a gente vai fazer aí? 125 vezes 24? 125 vezes 24. Vai dar quanto? Três mil? 3 mil o quê? 3.000 metros. Não, sim. Metros. 3 mil metros. E ele quer em qual medida? Quilômetros. 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 Quanto que é 3 mil metros em quilômetros? 30 quilômetros? Não. 3 quilômetros. Quanto? Quilômetros. Ainda não entendi. 3 quilômetros. 3 quilômetros, isso aí. Então, a resposta da número 15, 3 quilômetros. Vai fazer 125 vezes 24, que é a quantidade de vezes que ele vai e volta, vai dar 3 mil metros. Passou 3 mil metros para quilômetro, andou aqui, ó, 1, 2, 3 casas. Então, vai cortar os 3 zeros. Aí vai ficar 3 quilômetros. Foi, galerinha.